O caminho da consolação. Este será o tema das reflexões do dia de hoje. E você deve ter percebido, eu estou aqui sugerindo dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro, em Isaías capítulo 40, no seu primeiro verso. E o segundo, o texto de João 11. O texto de João 11, ele não vai ser lido na íntegra, não. Mas só para relembrar. Este capítulo 11 narra o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro. O momento em que ele recebe a notícia em que Lázaro estava enfermo. O seu deslocamento até a aldeia da Betânia. Quando ele chega ali em Betânia, diz o texto sagrado, Lázaro já estava sepultado, mas com a autoridade do Deus encarnado, ele dá ordens para que Lázaro saia. E isso aconteceu naquele momento. A alegria voltou a reinar naquela casa em Betânia. Marta e Maria viram o poder de Deus sendo derramado sobre a família. Muito obrigado, Jacinto, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ler o texto de Isaías 40, no primeiro verso. Ele diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu acredito que, depois de passado algum tempo, se alguém me perguntar qual foi o ano mais difícil de toda a minha história, eu não terei dúvidas, eu vou dizer, foi o ano de 2023. Eu conheci a dor, eu conheci o medo, eu vi meu filho chorar, eu vi estar à beira da morte, eu vi 2 filhos entrando na UTI, eu precisei contar com a oração do povo de Deus, vivi momentos de grande tensão. Mas se essa pessoa de repente olhar para mim e perguntar, tá certo, mas qual foi o ano mais abençoado da sua vida? Sabe o que é que eu vou dizer? O ano de 2023. Porque eu vi o povo de Deus manifestando um amor impressionante por mim, pelos meus filhos, pela minha família. Eu vi um Deus fazendo milagres, assim, irmãos, sabe aquele milagre, eu diria, ao vivo e a cores, assim, sabe, em tempo real. Você observar um momento de perplexidade e ver aquele momento se transformando em momento de alegria. Eu vi isso acontecer. Nesses últimos dias, estas palavras como que ecoaram em meu coração. Parecia que eu estava ouvindo Deus olhar para mim e dizer assim, olha, consolai, consolai o meu povo. Eu tenho ficado extremamente sensível à dor que percebo no meio do povo de Deus. Extremamente sensível. E quando eu li esse texto, irmãos, eu percebo que temos hoje como que uma missão. A missão de ser instrumento da consolação de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. Aliás, hoje eu fiz algo inusitado. Durante a semana eu andei pelo condomínio e colhi 3 cajus, irmãos. E quem me conhece sabe se há alguma coisa que eu não gosto, que é suco de caju, caju. Mas hoje, me preparando para vir para a igreja, eu vi aqueles cajus, e eles olhavam para mim e eu disse, olha, meu ano já foi tão difícil, eu vou fazer uma ação simbólica, eu vou chupar estes cajus. 2 inteiros, irmãos, e engoli a carne do caju. Cheguei a engolir. Quer saber, às vezes a gente fica se queixando que tem coisas que são, não são agradáveis ao meu paladar. Quer saber, irmãos, depois deste ano 2023, se eu for à sua casa e quiser servir suco de caju para o pastor, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Pode fazê-lo, pode fazê-lo. Consolai, consolai o meu povo. Nós precisamos ser consolados, irmãos. Estar ao seu lado precisa ser, na minha vida, um estímulo, um convite à esperança, sabe? Há pessoas em que a gente se aproxima e parece que a gente sai dali refeito, animado. Há outras que não, parecem sugar todas as nossas energias, mas aqui estamos, irmãos, aqui estamos. E olha, neste caminho, que eu chamo de caminho da consolação, o que eu tenho percebido é que no caminho da consolação é necessário que haja amor. Se não houver amor, não haverá consolação. É tão impressionante porque aquele capítulo 11, que fiz referência, no versículo de número 3, toda a história começa com uma declaração da certeza do amor. Assim está escrito:
naquele recado, não é, que foi enviado por Marta e Maria a Jesus, o texto diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Se não for bastante, veja o versículo de número 5. Ele vai dizer assim: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Eu sei que quando olhamos para o capítulo 11, a nossa ênfase tem sido no milagre da ressurreição. Mas eu quero que você leia esse texto na perspectiva daquilo que hoje eu estou chamando de consolação espiritual, da consolação que vem de Deus. E a primeira coisa que eu observo, e para mim fica claro, irmãos, é aquilo que disse há pouco. Não existe consolação onde não existe amor, onde não existe compaixão, onde não existe afeto. Eu escrevi algumas palavras, eu não vou projetá-las, porque ainda quero fazer algumas correções. Mas eu intitulei velório, o texto que vou ler. E diz assim: o primeiro sussurrou, meus pêsames. Ele disse isso e nem sequer olhou nos meus olhos. Como se tais palavras fossem mágicas e pudessem consolar o meu coração. O luto ensurdeceu meus ouvidos. Estou numa fase que só consigo escutar com a minha alma. O segundo, um tanto quanto acelerado, afirmou: olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Se ele não pôde ficar nem mesmo até o fim da cerimônia, que tempo terá para ouvir-me? O luto trouxe comigo muitos medos, dentre eles o medo de tornar-me um peso. O terceiro não conseguiu falar nada, apenas abraçou-me. Percebi que seus olhos estavam marejados e vi que ele participou de todas as canções e preces. Foi então que lembrei das palavras do sábio rei Salomão: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu ainda vou publicar isso, viu? Mas sabem, irmãos, é exatamente o que eu quero lhe dizer. Às vezes nós imaginamos que a consolação venha por uma declaração expressa, meus pêsames. Sabe, aquela coisa formal. Quando é que nós vamos entender que amor e consolação caminham juntos? É tão impressionante nesse texto do capítulo 11, que se você observar nos versos 35 e 36, aqueles que estavam ao lado de Marta e Maria, a Bíblia diz que foram impactados pelas lágrimas de Jesus. O texto vai dizer: Jesus chorou. E como consequência, veja a leitura que foi feita pelos judeus que ali estavam. A Bíblia vai dizer que então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Eu aqui não estou estabelecendo uma regra. Se você for para um velório, chore. Olha, se você for abraçar alguém, chore. Eu não estou estabelecendo isso. Eu estou lhe dizendo que se não houver amor, se não houver compaixão, esta leitura, esta compreensão das suas palavras, a compreensão da sua presença, ainda que silenciosa, só vai se tornar efetiva se isso for envolvida por isso que eu chamo de amor solidário. Digo essas coisas, meus irmãos, mas também quero fazer uma advertência e, ao mesmo tempo, lembrá-lo de uma promessa. Consolar não é realizar todos os desejos daquele que está sofrendo. Você já percebeu que às vezes a gente pensa que consolar é isso? Mas ele está sofrendo tanto, deixa eu fazer alguma coisa. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou lhe dar isso. Ele está chorando, corram. Parece que a gente raciocina como aquele homem, aquela mulher que quer satisfazer todos os desejos do seu filho. Não pode ver um filho chorando. E então cerca de favores, às vezes movidos até por culpa, e não pelo sentimento profundo de amor. Se você está disposto a consolar a vida de alguém, tenha muito cuidado para que esta relação não se transforme numa relação de escravo e senhor. Porque algumas vezes eu tenho visto aquele que precisa ser consolado manipulando aquele que consola. Eu tenho visto gente que precisa ser consolado, sabe, de alguma forma tornando aqueles que estão à sua volta escravos dos seus desejos. Não é assim que você vai alcançar a consolação de Deus. A consolação espiritual não tem nada a ver com a satisfação dos seus desejos.
Às vezes a consolação virá a partir do não de Deus. Do não de Deus, ou do ainda não de Deus. Eu leio o capítulo 11, você já se percebeu que no versículo 2, o recado é enviado para Jesus, mas antes de ser enviado, o texto sagrado traz uma nota dizendo assim: Maria, a sua irmã, no caso irmã de Lázaro, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E eu fiquei me perguntando por que João fez questão de trazer essa informação. Se você suprimir o versículo 2, saltar do versículo 1 para o versículo 3, não vai perceber sequer a necessidade desse esclarecimento. Mas por que ele fez isso? Se eu voltar no tempo, irmãos, eu vou recordar que quando Maria derramou o perfume, aquele perfume foi avaliado, era muito caro, lembram-se disso? Como algo muito caro. Aquele perfume foi avaliado como algo muito caro, muito precioso. E aí, parece que João quer que eu pense: olha, aquela mulher, aquela família que Jesus não atendeu prontamente, foi a mesma família em que Maria pegou algo que era tão caro e colocou aos pés de Jesus. Eu quero lhe dizer que o fato de você ter quebrado seus perfumes não lhe dão o direito de ficar na frente da fila, não, viu? E não vão tornar Deus escravo dos seus desejos. Ele não vai lhe atender imediatamente: ah, Senhor, sou eu quem estou te pedindo. Aquela mesma mulher que quebrou o vaso, aquela mesma mulher que derramou o perfume aos teus pés, aquela mesma mulher que pegou o que tinha de mais nobre, os cabelos, e enxugou os seus pés. Ah, Senhor, sou eu. Esta sou eu, este sou eu. Eu quero lhe dizer novamente, sabem, irmãos, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes pensamos que o conforto que vem de Deus, que a consolação que vem de Deus, só será verdadeira se Ele nos der aquilo que queremos e na hora que desejamos. Deus não vai se curvar aos seus desejos, mesmo que seus desejos sejam regados com as suas lágrimas, porque Deus enxerga além das minhas lágrimas, sabia? Eu vi tanta coisa acontecer ao longo desse tempo, não fui poupado. E eu me recordo que algumas pessoas conversavam comigo e queriam me consolar. E sabe o que é que diziam? Pastor, eu não entendo. Como é que você, Cláudio, uma família tão consagrada, está passando por tanta coisa? Já foi o Davi, agora Laila, o mesmo diagnóstico. Como é que pode? Meus irmãos, e por que eu não seria? Por quê? Porque eu quebrei os meus vasos de alabastro, porque eu derramei perfume aos pés do meu Senhor. Eu tenho aprendido que consolação vai além da perspectiva da restituição, vai além da perspectiva do receber. Nós somos consolados mesmo quando nós não recebemos aquilo que gostaríamos, irmãos. Mesmo quando Deus olha para mim e para você, está lhe dizendo: olha, espere. Sabe o que é que Ele está dizendo com isso? Eu estou tomando conta de tudo. E você precisa encontrar a serenidade, apesar de tudo isso. Ah, meus irmãos, este caminho chamado caminho da consolação. No caminho da consolação é necessário que haja disposição para ouvir. E aqui uma recomendação pastoral: se você quer consolar alguém, use mais os seus ouvidos do que as suas palavras, do que a sua língua, do que os seus lábios, do que a sua boca, irmãos. Eu fico impressionado, eu vou voltar àquela cena. Você observou o que é que o texto vai nos dizer? Lá no capítulo 11 ainda, no versículo de número 3. A Bíblia diz que, a primeiro momento em que Marta se aproxima de Jesus, ela diz uma frase para Jesus. Observe, versículo 3. Então as irmãs de Lázaro, primeiro, mandaram dizer a Jesus que o Senhor, aquele a quem amas, está doente. Agora sim, veja o que disse Marta. E ela vai dizer isso no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue perceber o sentimento que está por trás desta frase ou não? Consegue fazê-lo? Eu vou adiante. Versículo de número 32 vai registrar as palavras de Maria. Maria, a irmã de Lázaro. A Bíblia diz que, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse:
Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vou lhe perguntar de novo, você consegue perceber algum sentimento por trás dessas palavras? O que está por trás dessas palavras, irmãos? Percebe alguma frustração? Percebe alguma decepção daquelas duas mulheres? E elas disseram em momentos diferentes. Eu fico imaginando que o coração daquelas mulheres, à medida que o tempo passava, e elas viam Lázaro piorando o seu estado de saúde, precisaram sepultar, essa palavra ficou no coração das duas. Ah, se Jesus estivesse aqui, nós mandamos o recado, por que ele não veio? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se você quer consolar alguém, prepare-se para aquilo que vai ouvir. Em algumas vezes, você vai ouvir coisas que você nunca imaginou. Talvez até aquele que você quer consolar vai dizer que você é o culpado. Lázaro morreu por sua causa. Se você tivesse vindo antes, tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Aí o que é que você faz? Se você realmente estiver disposto a consolar, cuidado com as suas palavras. Porque um coração ferido nem sempre consegue avaliar a força e o poder das suas palavras. Eu acredito que não tem ninguém assim não, mas eu conheço algumas pessoas que, se irritadas, se magoadas, se feridas, são capazes de dizer coisas que até, vou dizer uma expressão comum, viu? Até Deus duvida. E aí você fica com aquilo nos ouvidos. E sabe o que é que a gente faz? A gente fecha a porta. Eu vim aqui ajudar. Eu estou vindo aqui para ressuscitar o irmão dela. Ela não está sabendo de nada e vem me dizer, pois agora eu vou me embora. Vamos todos voltar. Nunca mais eu vou pisar nesta casa. Isso é muito ingratidão. Ela não sabe sequer o que eu estou pensando em fazer. Por que ela está dizendo que a culpa é minha? Lázaro adoeceu porque ele é mortal. Lázaro morreu porque esse é o destino de todos os homens. Se ele está sepultado é porque ele veio a óbito. Que outro lugar ele seria colocado? É por isso que eu volto a dizer. A consolação, ela gira muito em torno da sua capacidade de ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Às vezes a gente senta para ouvir o que, eu vou ouvir o que é que esse homem tem para dizer. E esse homem, minha irmã, é seu marido. Eu vou ouvir o que é que essa mulher tem a dizer. E esta mulher, meu amigo, é a sua esposa, é a sua filha, é seu filho, é seu pai, é sua mãe. Mas já percebeu como os nossos olhos, nossos ouvidos, às vezes, eles ouvem e são tão sensíveis. E a gente já começa a processar, e a gente sequer escuta, porque a gente já está elaborando a resposta, já está elaborando uma justificativa. E querem saber por que até hoje vocês não resolveram problemas? Porque nenhum dos dois se dispôs a ouvir com a alma, se dispôs a ouvir com o coração. Irmãos, eu acredito sim no consolo que vem de Deus e que nos alcança pelos ouvidos, irmãos. E eu fico impressionado, porque as duas disseram a princípio a mesma coisa, não foi? Mas não é verdade. Primeiro, eu nem vou colocar aqui o texto, avança por favor uma vez, isso. Existem duas diferenças nesses dois diálogos. O primeiro eu vou apenas mencionar porque eu já li. Se você se recorda, quando Maria se aproximou de Jesus e foi dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você se lembra o que foi que ela fez antes de falar? Ela ficou prostrada, ela ficou de joelhos. Lembra-se que ela fez exatamente isso? Ela prostrou-se aos seus pés e aí então disse. Há uma outra diferença. É que no discurso de Marta, ou na conversa entre Marta e Jesus, alguns princípios parecem ser colocados. Ela diz, sim Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha, esta é a Marta que vivia agitada para lá e para cá. Esta não é a Maria que ficava sentada aos pés de Jesus. Mas, no entanto, quando ela diz isso, veja o que ela acrescenta. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E olha, nós aqui condenando Marta, não é? Porque ela vivia agitada e parecia distante dessa experiência de intimidade com Deus. Olha aqui, critica agora esta mulher, que mesmo diante do seu irmão morto, olha para Jesus e diz, olha, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Você consegue perceber que há um princípio aqui?
que é o princípio da fé. Aquela mulher declara a fé em um Deus que pode todas as coisas. Aí vem o versículo 23, Jesus olha para ela e diz, olha, o seu irmão vai ressuscitar. E aí vem a resposta de Marta, versículo 24, ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está revelando conhecimento teológico, e olha, esta é a Marta, que estava agitada de um lado para outro, não é a Maria. Mas ela tem convicção, e aqui é o princípio da convicção espiritual, do credo, daquilo que está escrito. Ela acreditava nisso. Só que o diálogo continua, porque Jesus olha para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, diz o versículo 26, e crê em mim, não morrerá eternamente. E então Jesus volta para ela e pergunta, você crê nisso? Isso no versículo de número 26. Agora veja a resposta no versículo 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Sabe, irmãos, essa declaração de fé, feita em outras circunstâncias, provavelmente não se revestiria de tamanha força. Mas quando você vê o seu irmão morto, sepultado, encontra-se com Jesus, que finalmente não foi imediatamente ver a sua família. E sabe aquele diagnóstico que você tanto pediu a Deus, Senhor, eu vou fazer exames, eu tenho visto nesse tempo de oração com os irmãos e irmãs, muita gente fazendo o pedido, meu Deus, eu vou fazer um exame, ore pelos resultados, ore pelos resultados. Quão difícil é, em fases como essa, tão delicadas, a gente olhar e dizer, Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que tem acontecido comigo não anula, não destrói a minha convicção de que Tu és o Filho de Deus. Tu continuas poderoso, capaz de realizar milagres. Aqui está a declaração de uma mulher que todos nós dávamos com os ombros e dizíamos, Marta é uma mulher que distraída nas coisas. Não diga isso. Olha a convicção que ela aqui esboça. Ela está olhando para mim e para você, está dizendo, olha, mesmo que o seu momento seja um momento de dor profunda, de luto, mesmo que você se sinta desamparado, creia que Deus está vivo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, é aquele que devia vir ao mundo. Eu não tenho dúvidas, o que tem acontecido comigo não muda absolutamente nada naquilo que é o caráter de Deus, nada, irmãos. Mas, como fiz anteriormente, eu quero lhe trazer uma palavra de advertência e, ao mesmo tempo, uma promessa. Tenha muito cuidado, porque consolar não é responder todas as perguntas que nascem em meio à dor. E, gente, vou dizer-lhes, como pastor, eu fico impressionado com as questões, as perguntas, as indagações que surgem quando nós estamos sofrendo. Muita gente me procura. Pastor, e aí vem uma série de perguntas. Há coisas para as quais eu não tenho resposta, eu vejo Deus agindo e simplesmente eu não compreendo, irmãos. Eu não compreendo. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu preciso lhe dizer que eu também não sei. Eu não sei, Laete, porque algumas coisas acontecem em nossas vidas, do jeito que acontecem. Realmente eu não sei. Não sei. Eu não sei, Roberto. Eu também não sei. Temos orado tanto pela Anne e eu também não sei. Se me perguntarem, também não sei. O grande problema é que às vezes quando nós vamos consolar, nós imaginamos que precisamos levar todas as respostas. Então, se ele fizer uma pergunta, eu vou levá-lo uma resposta. A gente já leva até versículos na alma. Gente, às vezes a única coisa que aquela pessoa quer é que você escute. E às vezes a gente fica até com dificuldade de lidar com gente que tem resposta para tudo. Se for a pessoa que está ao seu lado, por favor, contenha-se, apenas deixe Deus falar. Deixe Deus falar, não é? Você apresenta um problema, não, isso é simples, você faz isso. Uma visão pragmática. Mas eu não sei o que eu vou fazer, amanhã vai ser isso. Fica assim não, vai dormir, vai comer, vai estudar. Já estudou, agora vai descansar. Tá. Sabe qual é a vontade que a gente tem na próxima vez? De não contar mais nada. De não falar mais nada. E sabe o que é que você está me dizendo? Ou como é que eu estou me sentindo? Que você não me entende. Que você não percebe o tamanho da minha dor.
Por isso tenha muito cuidado. Consolar não é responder todas as perguntas. Às vezes, eu não sei é muito mais abençoador do que todos os seus arrazoados. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. E Ele vai nos responder. Pronto, só precisa isso. Cuidado com a relação que pode ser criada. Essa relação que eu estou colocando ali. Você pergunta e eu respondo. Você pergunta e eu respondo. Às vezes eu me ofereço para conversar com gente. E eu tenho esse desejo tão grande, sabe, irmãos? Eu não consigo ver alguém. E às vezes eu digo, olha, eu tenho 2 coisas para lhe dar. Aliás, eu sempre digo 4 coisas. São 2 ouvidos e 2 joelhos. E aí eu sempre digo assim. Eu lhe prometo que se você quiser só falar, eu vou ficar calado do começo ao fim. Mas eu vou prestar atenção. Eu só vou deixar você falar. Porque às vezes é a única coisa que aquele coração que está aflito precisa. De alguém que escute. De alguém que escute. Mas lá estamos nós. E a alma religiosa é por excelência capaz de fazer isso. Aí o que é que a gente acaba se tornando? Semelhante aos amigos de Jó. Aí em Jó capítulo 16, versículo 2, depois dele ouvir muita coisa, ele olha para os amigos e diz, olha, eu já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Vocês estão me irritando. Vocês estão me deixando ainda mais depressivo. Vocês estão aumentando ainda mais a minha dor. É por isso que insisto. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que em alguns momentos, só a palavra de Deus, somente aquela palavra que emana da boca do Senhor, somente o texto sagrado. No Salmo de número 119, no versículo 52, está escrito assim, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Essa é uma experiência do Antigo Testamento, não? Aí eu fiz questão de buscar uma outra experiência do Novo Testamento. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Percebe que aquela gente está vivendo dias de luto, porque alguns dos membros da comunidade haviam partido, e eles estavam sofridos. Paulo escreve dizendo assim, olha, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Mas sabem quais são estas palavras, irmãos? Aquela que está no texto sagrado. Aquela que foi proferida pelo Senhor. Tenho algo a lhe dizer ainda ao final desta palavra, e eu quero me dirigir também àqueles que estão em casa. Confie nas promessas de Deus. Em algum tempo, em algum momento, elas serão tudo o que você terá. E acredite, será o suficiente. Você não terá mais nada para se segurar a não ser as promessas de Deus. E é impressionante porque nessas horas a gente percebe que viver das promessas de Deus é possível, irmãos. Continuar enfrentando a vida debaixo das promessas de Deus é bastante. Eu não preciso de mais nada, mais nada, mais nada. E aí eu vou voltar ao Salmo 119, que ele é tão precioso. No versículo 50, o salmista diz assim, este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Você pode ler isso comigo? Diga, vai. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Eu tenho uma outra observação a fazer. Eu quero que você acredite que Deus não lhe deixará órfão. O sentimento de orfandade, ele é avassalador. Eu vivi isso quando perdi meu pai, eu vivi isso logo depois quando perdi a mamãe. E aí eu entendi o que alguns da igreja às vezes me diziam, pastor, é tão difícil para mim. A celebração do Dia dos Pais, a celebração do Dia das Mães me traz tanta saudade. Eu tenho experimentado essa saudade, sabem, gente? Mas eu tenho também experimentado deste consolo de Deus. Porque quando Deus me prometeu que ia consolar a minha alma, e prometeu que ia consolar a sua alma, você sabe como é que Ele faz? Veja o que está escrito em Isaías 66, versículo 13. Assim como uma mãe consola seu filho. Eu me recordo de alguns momentos em que eu tentei, mas confesso que tentei, era a nossa primeira filha, acalentar, acalmar a Lailinha, mas eu não conseguia, e quando de repente a Cláudia aparecia, e ela só chegava naquele lugar, falava alguma coisa, a menina ouvia a voz da Cláudia, a Cláudia dava os braços. Irmãos, não é que a menina parava de chorar,
Aí eu ficava, o que é que ela está fazendo? Ela está apertando algum botão diferente que eu não vi? Tem alguma coisa nesta mulher? O que é que... Não, irmãos, até Deus, quando fala comigo e com você, Ele diz, olha, quando eu for consolar você, eu vou consolá-lo como uma boa mãe. Eu vou acrescentar ali o adjetivo boa, viu? Como uma boa mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. E foi a partir dali que eu descobri, irmãos, que Deus se tornou meu pai, que Deus se tornou minha mãe. É nele que a gente pode encontrar o consolo e o conforto, irmãos. É nele, sempre nele, sempre nele. Mas eu tenho ainda uma última coisa a lhe dizer na manhã de hoje. Deus ainda vai transformar a sua dor em ministério. Pastor, como é isso? Você já percebeu que quando Deus nos dá um filho atípico, está entendendo o que é que eu vou dizer a partir daí? Essa criança atípica se transforma em um mestre para o resto da vida. E a gente começa a transformar aquilo que parecia ser uma dor em ministério. Sabe aquela mãe que conviveu ou convive com um filho nas drogas? Que quando vê e ela compartilha essa experiência com a outra mãe que está passando, não que ela tenha tido sucesso, que o menino já tenha sido libertado, às vezes ainda está no meio de todo furacão, mas ela olha para aquela outra mãe desesperada e diz, minha filha, venha cá, vamos orar juntos. Sabe aquela mulher que enfrentou uma situação de infidelidade no casamento, ou aquele homem que enfrentou uma situação de infidelidade no casamento? E ele chega e olha para aquela mulher, ela chega, olha para aquela mulher, ele chega para aquele outro amigo e diz, olha, você pode superar isso, Deus vai estar... Sabe, Deus transforma dor em ministério, irmãos. Deus transforma. Deus transforma. E a gente encontra sentido, inclusive, para continuar vivendo, irmãos, a partir de uma experiência assim. Há um texto em que isso fica para mim muito claro. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para quê? Notem, a consolação, que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você não tem um problema, você tem uma bênção que ainda vai ser compartilhada, viu? Você ainda vai abençoar a vida de muita gente. Sabe, seus filhos, talvez você nem esteja viva, mas um dia ela vai dizer, papai e mamãe passaram por provações tão grandes, e até hoje eu ainda me lembro da forma como eles reagiram às dificuldades. Deus quer transformar. Sabe, irmãos, todo esse tempo que a gente tem vivido de dificuldades, de gente doente, em motivo de consolação. E eu não sei se ao final desta palavra você está dizendo, é mesmo, pastor, eu preciso ser consolada, eu preciso ser consolado. Que bom ter ouvido isso. E se eu lhe disser que Deus não lhe trouxe aqui para você sair com este sentimento, mas talvez com o sentimento de dizer, eu serei uma consoladora, um consolador daqueles que estão à minha volta. Ninguém está esperando que você supere tudo. Não. Que você seja vencedor. Aliás, a gente tem até dificuldade de lidar com gente assim, que parece que passa por cima de tudo como se fosse um trator. Parece que não chora, não sofre, não tem nada. Não, compartilha a sua fragilidade. E a gente vai com isso, sabe o que, irmãos? Consolando-nos uns aos outros. Quer fazer isso? Fecha seus olhos. E diga, Senhor, usa a minha vida para abençoar os meus filhos, os meus pais, irmãos, minha esposa, marido, meus amigos. Sinta o abraço de Deus como o abraço de uma mãe agora. Você vai calar. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Dizem que o bebê sente o cheiro da mamãe, não é? No Novo Testamento, Jesus diz isso de uma outra forma. Ele diz, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se o que você ouviu hoje, você reconhece como voz de Deus na sua vida,
Deixa Ele lhe abraçar, confortar o seu coração. Ore ao Senhor, converse com Ele, apresente cada uma das suas dificuldades e deixe Ele agir na sua vida. Faça isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade